Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos, hoje eu quero ler um texto que se encontra no livro de Isaías, Isaías 59, que diz assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Irmãos, muitas das vezes, quando nós pecamos, nós pensamos que Deus está distante da gente, que Deus se afastou da gente, sendo que é muito contrário disso. Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, porque o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Contanto que Deus é tão santo que não compactua com o pecado, que quando Jesus estava lá na cruz, carregando o pecado de todo mundo, Deus basicamente abandonou ele lá na cruz. Então, Deus não aceita o pecado. Ele abomina o pecado, ele odeia o pecado. E daí, só que nós pensamos que nós talvez podemos esconder dele, porque mas talvez eu peque e possa esconder, sei lá, de qualquer pessoa. Eu não sei o pecado que você tem, você não sabe o pecado que eu tenho. Só que Deus, ele vê tudo. Na Bíblia fala que os Deus tem olhos como que de fogo. Então Deus vê tudo, exatamente tudo. Não tem nada que escape diante do olhar de Deus. Ele vê você a qualquer momento. Ele nunca desvia o olhar. Tem milhares de anjos nos cercando ao nosso redor. Então, por mais que nós pensamos que nós podemos esconder o nosso pecado de Deus, é muito pelo contrário. Deus sabe dos nossos pecados, sabe de todos que nós já cometemos. Por isso que nós precisamos pedir perdão e reconhecer que nós somos falhos com Ele. Porque se nós não pedimos perdão, não reconhecermos que somos falhos, o que adiantaria isso? O que adiantaria o sacrifício de Jesus se nós continuarmos vivendo no pecado, continuarmos no mesmo erro que Ele falou para a gente sair? Na Bíblia fala que o tolo é como um cão que retorna ao vômito. Então, nós não podemos ser assim, nós não podemos ser tolos. Nós devemos repreender de coração, de verdade, de todo o coração mesmo, e buscar um caminho inverso ao pecado. Parecido com Pedro, não é igual Judas. Judas sentiu um remorso e depois disso ele foi lá e acabou com a própria vida. Isso foi um remorso carnal. Pedro já não. Pedro tinha os erros dele, mas a partir do momento que ele começou a seguir Jesus, ele abandonou a ira, ele tentou menos o máximo possível mudando a ira. Claro que ele tinha recaídas, isso é comum na caminhada. O importante é nós não nos aconchegarmos a isso, nós não ficarmos nessa de só cair e voltar. Nós devemos colocar um fim nisso, porque Jesus nos deu força. Ele fala que não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas ele é fiel e justo e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes disso, ele vai dar o escape para vocês. Então, aqui ó, você está se sentindo tentado, ó, é só ler um pouco a Bíblia, conversar com Deus e se abrir de coração, porque Deus, ele busca esse coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar para que mais pessoas possam aprender a palavra. Amém? Então é isso, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau!